agradecer na pessoa da Marilena, do Pedro, pelo convite carinhoso que a diretoria da casa me fez. Que os benfeitores espirituais que aqui se encontram desde que aqui chegamos, aliás, desde muito antes, cuja presença nós podemos sentir, recebam a nossa gratidão por tudo que tem feito por nós, inclusive por nos trazerem aqui nesta noite. Vivemos um período muito turbulento, um período em que o mal se expressa de várias maneiras, em todos os cantos do mundo, promovendo desordem, promovendo prejuízo, promovendo muito sofrimento. Há dias em que o desespero toma conta, parece que o chão irá escapar dos nossos pés, tamanha a aflição e a dor que experimentamos. São as enfermidades graves, o desencarne de pessoas queridas, a desilusão que altera por completo os nossos planos, pois foi para esses momentos que Jesus enviou o Consolador. Para esses momentos veio à Terra o Espiritismo, para encher os corações aflitos de esperança, de fé, da certeza de que ninguém morre e que nenhum de nós aqui jamais esteve ou estará desamparado. O Espiritismo veio para mostrar o sofrimento sobre um novo prisma e para podermos mais lúcidos enfrentarmos a terrível crise desses dias. Que bom que chegamos aqui, que bom que estamos aqui. Ao codificar a doutrina espírita, Allan Kardec revelou o mundo espiritual com as suas leis e reapresentou os ensinamentos de Jesus, onde estão a base para o entendimento da justiça de Deus. Conhecidos os princípios da imortalidade da alma, da reencarnação, da mediunidade, pôde-se aprofundar o estudo dessas interações que existem entre o plano físico em que nós nos encontramos encarnados e o plano espiritual. E um ponto fundamental que foi definido é como essas relações entre encarnados e desencarnados se estabelecem. Na questão 459 da primeira obra básica, em que Kardec pergunta se os espíritos influem no comportamento dos encarnados, a resposta foi que a influência deles em nossos pensamentos e ações é muito maior que imaginamos. Os espíritos nos ouvem, eles leem os nossos pensamentos, eles conhecem as nossas intenções, sentem as nossas emoções e muito frequentemente, nós aprendemos essa questão, são eles que nos dirigem através das sugestões mentais. Emmanuel, um espírito, na obra Pensamento e Vida, que foi psicografada por Chico Xavier, explica que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, a relação com os desencarnados se dá na base da sintonia mental. Seremos acompanhados por espíritos que simpatizam, que se afinam com o nosso modo de ser. A cada pensamento que emitimos, por mais simples que ele seja, de imediato nos estabelecemos uma faixa de sintonia, uma faixa vibratória e atraímos para junto de nós aqueles que estão na mesma faixa, por sintonia. A qualidade daquilo que nós pensamos é que irá determinar a classe, a categoria dos espíritos com a qual estaremos sintonizados. E a partir daí nós somos influenciados e influenciamos também para o bem ou para o mal. É, pois, espontânea a ação dos espíritos bons ou maus. A destes, a ação dos espíritos maus produz uma imensidade de perturbações na economia moral e mesmo física, perturbações que, por ignorância da verdadeira causa, atribuíam a causas errôneas. Nesse texto que está no livro Obras Póstumas, Allan Kardec aponta para a possibilidade de uma nova causa para os desequilíbrios mentais e físicos, muitos dos quais eram atribuídos para causas erradas. Surge aqui um horizonte novo.
A causa poderia ser a ação dos espíritos maus. Começava assim o estudo e a compreensão de um dos grandes temas apresentados pela doutrina espírita, a obsessão espiritual. Kardec irá dizer na mesma obra que a obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Domínio quer dizer que o encarnado está aceitando as sugestões. Ele poderia resistir, mas ele é dominado, ele aceita. E é um domínio persistente e negativo que um desencarnado exerce sobre o encarnado com o objetivo de prejudicá-lo. E isso pode se expressar pela simples influência moral negativa, que induz a criatura a fazer más escolhas, a adotar certos vícios. Pode se expressar pela presença persistente de ideias negativas, pessimistas, de tristeza, de desconfiança exagerada, ou um desejo incessante de fazer o mal, e algumas vezes se apresenta com sintomas orgânicos de causa indetectável. A pessoa tem sintomas orgânicos e os médicos viram e reviram, e procuram, e pesquisam, e fazem exames, e parece que não há uma causa orgânica para aqueles sintomas. E também poderá se expressar por transtornos mentais variados, como a depressão, até os casos graves de subjugação, em que o espírito consegue dominar completamente o encarnado e ele se torna um instrumento da vontade do espírito obsessor. Há muitos pacientes portadores de transtorno mental que, em verdade, são vítimas de graves obsessões espirituais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec esclarece que quase sempre a obsessão exprime a vingança que o espírito tira e que com frequência se radica, tem a sua origem nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Geralmente, os envolvidos não são estranhos, se conhecem de longa data e estiveram ligados por estreitos laços afetivos, podem ter sido até parceiros em crimes, e num dado momento se estabeleceu uma dívida entre eles, um desentendimento, uma traição. Como a morte do corpo não aniquila a vida, não impede a continuidade da vida, aquele que foi prejudicado ao desencarnar continua vivo, mantém um profundo ódio e deseja vingar-se daquele que o ofendeu, que se encontra encarnado. Ele enxerga o inimigo tal qual no passado, daquela existência que acaba de encerrar e até de outras existências, e é atraído ao antigo companheiro que o infelicitou pelo impositivo das afinidades psíquicas existentes entre eles. E aí então ele passa a exercer aquela influência negativa, iniciando assim o processo obsessivo. Então, o fator desencadeante, portanto, é sempre a dívida que o indivíduo traz. Só tem obsessor quem causou mal de alguém. De um lado, no plano espiritual, está o cobrador, desencarnado, sentindo-se ferido e injustiçado, que quer vingança. E de outro lado, o devedor encarnado, que traz impresso no seu perispírito as dívidas morais, as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Na obra Loucura e Obsessão, psicografada por Manuel Filomeno de Miranda, quer dizer, por Divaldo Franco, mas ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o espírito irá reforçar que a ocorrência, portanto, da enfermidade obsessiva somente se dá porque ambos os litigantes são afins, sendo a aparente vítima o endividado e o cobrador que deveria perdoar o infeliz real, carente de socorro e misericórdia. O obsidiado é, portanto, o malfeitor do passado, o devedor, que agora se apresenta como vítima, e o obsessor geralmente é a vítima do passado. Para ele, o tempo parou
no instante em que teve os seus sonhos destruídos, no instante em que se sentiu traído, abandonado ou injustiçado. E agora, dominado pela ideia da vingança, ele passa a viver em função daquele que é o alvo dos seus planos, passando da posição de vítima para a posição de algoz. O obsessor é a vítima que está sofrendo desde aquela época. Portanto, diferentemente da postura que muitos adotam, o obsessor é digno da nossa compaixão. Ele merece ser tratado com paciência, porque ele, o perseguidor, é de fato o mais infeliz. E quando lemos as obras dos espíritos André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, em que eles abordam o estudo de casos de obsessão, percebemos que algumas vezes há um círculo vicioso que se repete há séculos. Inclusive, ouvidos se intercalam nos papéis de vítima e algoz durante várias encarnações, porque não aconteceu o perdão entre eles. Podemos imaginar o que isso significa? Não é fácil ao obsidiado não se revoltar, mas tendo em vista essa trajetória passada de equívocos, apesar do sofrimento, torna-se necessário perdoar e até aprender a amar o obsessor, porque esse é o momento para o reajuste. Há um tempo atrás eu passei por uma situação muito difícil, de grande dor, de grande desilusão. E para minha surpresa eu percebi que havia uma fera dentro de mim. Que havia, assim, um dragão, um bicho bravo, um animal enfurecido. Tamanha a raiva que eu senti. Eu cheguei a dizer para uma amiga minha que se eu não fosse espírita, se eu não conhecesse o Evangelho e desencarnasse, naqueles dias, possivelmente, eu me tornaria obsessor dos que causaram meu sofrimento. Mas graças a Deus eu sou espírita. E como diz Emmanuel, de nós, espíritas cristãos, espera-se algo mais. De nós, que tivemos contato com o manancial de conhecimento do Espiritismo, que estudamos na Casa Espírita, que assistimos palestras, que debatemos temas complexos, de nós espera-se muito mais. Espera-se a prática do perdão. Então, eu fui rever os conselhos do Mestre, o amor aos inimigos, o perdão das ofensas, a misericórdia, está tudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E depois de muitas reflexões, de muitas leituras e preces, eu finalmente pude dizer à minha amiga, olha, eu já posso desencarnar em paz, que eu não vou obsidiar mais ninguém. Desde essa experiência, eu passei a respeitar muito, mas muito mesmo, os meus obsessores, em especial os meus. Sabe-se lá o que nós já fizemos no passado, além daquilo que nós lembramos que fizemos nessa existência. Bem, felizmente existem vários recursos para o reequilíbrio do encarnado nos casos de obsessão espiritual. As terapias espíritas, como o passe, a água fluidificada, as reuniões mediúnicas em que o espírito obsessor é atraído e atendido, esclarecido, mas, conforme o codificador destaca, com um espírito tem-se de lutar, não corpo a corpo, mas espírito a espírito. Aqui, a força reside na autoridade que se possa exercer sobre o obsessor, e essa autoridade está subordinada à superioridade moral. Kardec diz no texto que a luta é uma espécie de ginástica moral. Portanto, a cura do processo obsessivo só se dará mediante o aperfeiçoamento moral do encarnado. O combate ao egoísmo, o combate ao orgulho, ao ressentimento, ao ciúme, à impaciência, à maledicência, à arrogância. É indispensável que o encarnado utilize a vontade para alterar os pensamentos e o comportamento para melhor. Qualquer outra maneira, e Kardec aqui irá citar no texto, o uso de talismãs, aquelas formas para exorcismo, sinais sacramentais, são absolutamente ineficientes, são motivo de riso para os maus espíritos. Certa vez assisti
assisti uma palestra lá em Santo Ângelo, de um conhecido trabalhador do movimento espírita aqui do Rio Grande do Sul. Ele é psiquiatra, então ele tem bastante conhecimento a respeito dessa patologia, pois que atende pacientes que, em verdade, apresentam transtorno mental, mas sempre acompanhado de uma situação de obsessão. E ele então disse que mais, juntamente com alguns outros colegas, alguns amigos, eles decidiram iniciar um grupo mediúnico de desobsessão na casa espírita em que trabalham. Em que eles trabalham. E eles pensaram assim que deviam começar doutrinando os seus próprios obsessores. Muito bem. Os seus próprios obsessores. Porque eles deveriam possuir algum inimigo no plano espiritual, desejando vingança. E aí então fizeram a primeira reunião e começaram por ele. Na reunião se manifestou um antigo inimigo que o odiava muito, que já estava perseguindo ele. E aí o doutrinador esclareceu, fizeram preces. Depois veio mais um inimigo terrível. Fizeram isso durante algumas reuniões. Não paravam de surgir espíritos revoltados, agressivos, antigas vítimas. Até que se apresentou o mentor da casa espírita e disse que se eles continuassem com isso, eles não iam parar nunca. Porque para cada um daqueles que estavam se propondo ao trabalho, haviam várias vítimas que do plano espiritual esperavam uma oportunidade. Então ele encerrou orientando ao grupo: permaneçam firmes na prática do bem e da oração. A terapêutica mais adequada e também a prevenção mais eficiente contra a obsessão espiritual é a prática do bem e a oração. E nós precisamos pensar na profilaxia, nós precisamos pensar na prevenção, nessa espécie de vacina, porque todos nós aqui temos antigas vítimas que estão hoje desencarnadas, são os nossos potenciais obsessores, que estão aguardando um momento propício para a vingança. E não é que a gente queira assustar, pessoal, não, nós queremos alertar. Porque o problema é quando nós não reconhecemos o perigo, nós desconhecemos essa possibilidade. Ou porque realmente não tivemos contato com o assunto, como estamos tendo todos hoje aqui, ou porque ingenuamente achamos que com a gente as coisas não acontecem, e aí não reconhecemos perigo e resolvemos arriscar, porque é até bastante interessante, porque por vezes fazemos coisas que deu errado para todo mundo. Deu errado com todo mundo. Parece que a gente pensa que é imune a alguma coisa. Ah, mas comigo não vai acontecer. Com todo mundo que fez deu errado, mas eu faço e acho que comigo não vai acontecer nada. Só que dá errado para a gente também. Então, nós já sabemos, obsessão espiritual existe e nós podemos nos proteger. Nós podemos nos proteger. Prática do bem pode ser traduzida por caridade. Vocês vão dizer caridade, sempre essa tal de caridade. E é verdade, sempre essa tal de caridade. Quando a gente estiver na casa espírita, possivelmente em vários momentos nós ouviremos falar da importância da caridade. Para nós espíritas, a salvação está na caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas muitos ainda pensam que caridade limita-se, fazer caridade, à prática de estender o auxílio material a alguém. Nós, entretanto, conhecemos nessa questão o que seria, segundo Jesus, a caridade. E aprendemos que caridade, segundo Jesus, é muito mais amplo. Jesus, que aqui cabe lembrar, é o nosso guia, é o nosso modelo. Então, segundo ele, não há prática do bem, não há prática da caridade, nós não nos tornaremos melhores e não ficaremos imunes à obsessão espiritual se não agirmos com benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, que segundo o dicionário, é a disposição bondosa de promover a felicidade do outro por generosidade. Então, é promover o bem do outro, não por interesse, nem com segundas intenções, é por generosidade. E que deve ser para com todos. Então, como diz o ditado, é fazer o bem sem olhar a quem. Nós não poderemos escolher alguns e rejeitar outros, porque não são do nosso meio, porque não são nossos parentes, não são da nossa tribo, são diferentes, não. É para com todos. E na questão 643 dessa mesma obra,
do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai interrogar os espíritos se existe alguém que não possa fazer o bem, pela sua situação, posição social, porque é cheio de defeitos. E aí os espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem, não há quem não possa ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. A prática da benevolência está ao alcance de todos. Ser útil, auxiliar onde e quando houver oportunidade, no lar, no trabalho, na sociedade, na casa espírita. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador vai exemplificar dizendo: prestar um serviço qualquer, consolar, aliviar o sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Portanto, quando escutamos e consolamos alguém que está desesperado, quando nós cuidamos de um doente, quando nós nos voluntariamos para prestar um serviço, quando fizemos uma prece por alguém que está sofrendo, quando nós oferecemos um alimento, um calçado, um agasalho, quando nós fazemos isso sem ofender a dignidade do outro, sem julgar, sem condenar, sem nos queixarmos de cansaço físico, de cansaço mental, ou de que estamos deixando de fazer as nossas coisas para poder estar ali fazendo o trabalho voluntário, ajudando, quando nós fizermos assim, sem julgar, sem condenar, nós estaremos praticando a caridade, estaremos tratando e evitando os processos obsessivos. E a indulgência para as imperfeições é o outro aspecto da caridade. E sempre é bom rever, porque indulgência, às vezes, a gente pode imaginar que sabe o que significa, mas de fato a indulgência tem um contexto bastante amplo. Então nós trouxemos lá segundo o Espírito José, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que ser indulgente é não ver os defeitos dos outros. Se eu quero ser indulgente, eu vejo o defeito de alguém, eu não falo, eu não divulgo. Se eu quero agir com indulgência, eu jamais vou me ocupar com os maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço. Se a malevolência descobrir uma horta de alguém e chegar até mim a notícia, eu tenho sempre pronta uma justificativa plausível para aquela pessoa ter feito aquilo que fez. A indulgência ser indulgente é não fazer observações chocantes. Quando não agimos com indulgência, sintonizamos com os maus espíritos, inclusive aqueles que acompanham a nossa vítima. Essa foi outra descoberta que eu fiz durante uma palestra do Raul Teixeira e fiquei muito perturbada. Porque ele disse assim, que quando eu falo de alguém que eu discordo, alguém que eu critico, alguém que eu não quero bem, então eu faço uma fofoca. Quando eu falo dessa pessoa, eu sintonizo com todos os espíritos que possam estar obsidiando ela. E passo a sofrer a influência deles também. Eu saí de cabelo em pé. Desde então eu estou tentando ser indulgente para evitar isso. Kardec vai contar lá no Livro dos Médiuns a história de irmãs. Eram 3 irmãs que eram vítimas de uma situação muito desagradável. Só para a gente dar um exemplo, assim. As roupas dela eram espalhadas por todos os cantos da casa, eram cortadas, rasgadas, furadas. Por mais cuidado que elas tivessem em guardar, ajeitar, fechar, trancar, roupeiro. E elas pensavam que se tratasse de alguma brincadeira. Nunca tinham ouvido falar em espiritismo. Passado algum tempo, já sem saber o que fazer naquela situação, procuraram o grupo de Kardec para saberem o motivo daquilo. Então, durante uma reunião, e aquela época eram normais as reuniões em que se evocavam os espíritos, e isso tudo estava sob o controle dos espíritos superiores, então não havia perigo em se fazer isso, porque o objetivo era nobre, era para que pudéssemos saber as notícias do plano espiritual e para que o codificador pudesse reunir essas informações nas obras básicas que deram origem à doutrina espírita. Então o espírito foi evocado e quando ele se manifestou, ele mostrou ser um espírito bastante perverso, bastante inacessível aos conselhos daquele grupo, do qual Kardec fazia parte. Foram feitas preces por ele se acalmou por um tempo, mas depois os fenômenos retornaram. Certo dia, um espírito superior então se manifesta e pede ao grupo que desse às irmãs o seguinte conselho: desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua.
pois infelizmente elas não sabem conter as suas. Ele recomendou que para afastar aquele espírito, elas praticassem a caridade da língua, que elas agissem com indulgência, não destacar os defeitos alheios, não divulgar o erro de ninguém, não fazer fofoca, procurar um motivo para a atitude equivocada dos outros. Quando precisamos apontar um erro, porque isso está prejudicando muitas pessoas, então nós devemos procurar em particular aquela criatura que está no equívoco e conversar em particular. Ser indulgente, portanto, não significa concordar nem apoiar o mal. Ser indulgente significa agir com clemência e tornar-se menos severo ao julgar os nossos irmãos e as suas ações. Como diz Emmanuel, nós nunca sabemos em que pedra os nossos pés irão tropeçar. Sem dúvida que aqui nós precisaremos compreender que cada um se encontra em um estágio evolutivo que depende dos aprendizados que já realizou. E pode não parecer, mas sempre que nós olhamos para o irmão, sempre que nós olhamos para alguém, é preciso ter-se em mente que aquela criatura está fazendo o máximo que consegue naquela jornada. E nós não temos meios para avaliar a maneira de proceder dos outros. E isso cabe somente a Deus. Somente Deus sabe. E finalmente o perdão das ofensas. Esse talvez seja o ângulo mais delicado, mais difícil da caridade. E o intrigante aqui é que sempre que pensamos sobre o perdão, nós pensamos sobre o ponto de vista de quem precisa oferecer o perdão. Quando eu falo em perdão, eu penso, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. E de fato nós precisaremos fazer esse exercício de perdoar, porque as pessoas nos magoam. Até aquelas pessoas que nos amam, às vezes elas nos magoam, elas fazem coisas que nos deixam atordoados. Mas nós também magoamos. Quantas vezes, impulsionados pelo egoísmo e pelo orgulho, nós somos agressivos, causamos dificuldades para o outro, causamos prejuízo, pensando apenas no nosso conforto, no nosso bem-estar, no nosso prazer. Quantas vezes nós somos os causadores da dor de alguém? Então, perceber isso é fundamental para a prática do perdão. E aqui eu quero lembrar alguns pontos bastante importantes. Primeiro, é que Jesus recomendou o amor aos adversários, mas não orientou que aceitássemos ou amássemos aquilo que eles fazem. E tampouco recomendou que nós tivéssemos por eles a mesma ternura, o mesmo carinho ou dessemos o mesmo lugar no coração que nós damos a um amigo. Isso Kardec deixa bastante claro. Quem nos prejudica não é nosso amigo. Então não há como sentir alegria na companhia daqueles que se fizeram nossos adversários. Quem quiser aprofundar o assunto, pode ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. E outro ponto é que certas vezes é muito difícil perdoar completamente. Então, dentro da proposta, o codificador vai orientar que nesses casos em que nós queremos perdoar, mas nós não conseguimos assim perdoar completamente, não conseguimos fazer todo um processo em que aquela pessoa se torne para nós até um amigo, ele diz que se nós conseguimos não ficar pensando na ofensa, se a gente consegue pelo menos não ficar remoendo, revendo mentalmente o fato e ressentindo, o fato que às vezes aconteceu uma vez, foi só uma, terminou, mas na nossa cabeça, na nossa emoção, no nosso organismo, todas as nossas células sentiram a mesma emoção negativa cada vez que a gente lembrou daquele fato. Cada vez. Então, se eu consigo não ficar pensando na ofensa, já é um bom começo. Melhor ainda se conseguirmos não desejar o mal do ofensor. Não desejar a vingança. Vingança que, aliás, não resolve nada mesmo. E iniciando dessa forma o processo do perdão, aos poucos, nós vamos ampliando os nossos recursos morais até conseguir o perdão completo. Lembrando que um dia nós teremos por todos, inclusive por aquele que hoje possa ser o nosso maior adversário, o nosso inimigo mais ferrenho, o mesmo amor que nós temos por um irmão querido. Mais uma coisa importante. Perdoando, a vítima se liberta. Assim, o agressor não pode mais causar mal. Quem consegue perdoar fica livre, porque o ódio cria um vínculo poderoso que liga os envolvidos. Liga. Então,
quem perdoa se liberta. Se liberta também da tristeza, da raiva, das doenças. Se liberta. Agora, o ofensor, esse sempre terá que reparar o erro. O ofensor, se eu estendo o perdão, o ofensor, de qualquer forma, terá que reparar o erro, terá que se redimir perante a lei divina. Mas é claro que ele poderá fazer isso de muitas maneiras. Não necessariamente irá sofrer o mal da mesma maneira que causou. Possivelmente nós aqui hoje estamos tendo a oportunidade, em algum setor da nossa vida, de reparar o mal que nós causamos, e não é sofrendo. Não é sofrendo. É fazendo algo de bom por alguém. Naquela situação que eu contei, que me aconteceu, uma das coisas que me deixava muito feliz era pensar, entre tantas outras, um certo dia daqueles difíceis mesmo, eu estava sentada fazendo as minhas preces, e eu tive assim um insight, uma inspiração, uma voz que me dizia assim, ó, agradeça a Deus que não foi você que prejudicou dessa vez. Agradeça a Deus que dessa vez tu não fez nada de errado. Vocês não podem imaginar a alegria que eu senti. Eu passei a ser tomada de uma incrível felicidade. Cada vez que eu queria sentir algo contra quem havia me prejudicado, eu pensava assim, graças a Deus, não fui eu. Não fui eu que fiz. Eu não tinha ferido ninguém dessa vez. Eu não tinha prejudicado ninguém. E o finalzinho da frase era assim, dessa vez. Dessa vez. Então, dessa vez, não havia sido eu a causadora do mal. E eu sentia uma grande alegria, um grande alívio. Porque acreditem, o perdão da vítima é difícil. Aquele que é nossa vítima, às vezes poderá demorar muito para nos perdoar, mas é muito mais fácil do que o perdão da própria consciência. O perdão da própria consciência, esse tribunal que está instalado aí, esse é bastante severo. A culpa será o algoz daquele que prejudica o seu semelhante. E todos temos as nossas culpas. Aqui é importante olhar para dentro, não olhar só para fora, para quem fez algo contra, mas saber que também nós trazemos os nossos débitos e as nossas dívidas. Mesmo que a gente não lembre, estão todos dentro. O importante é que, graças a Deus, nós sempre poderemos reparar os equívocos e nos liberar definitivamente da culpa e do remorso. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios que a criatura faça por melhorar-se constituem os únicos meios de ela afastar os maus espíritos. O codificador aqui nos lembra do recurso da oração, através da qual podemos pedir ao nosso espírito protetor, podemos pedir aos bons espíritos que nos auxiliem na reforma moral, que nos ajudem a usar a vontade para vencer as imperfeições, para vencer as más tendências, para perdoar. Com o hábito da prece, e aqui nós queremos frisar que é hábito é algo que a gente faz habitualmente, cotidianamente, rotineiramente, porque conforme nós nos exercitamos na prece, nós facilitamos essa ligação com o plano superior, da onde nós iremos unir essas energias psíquicas para fazer o que precisamos vencer. Então, não é fazer prece só quando o mundo está caindo, quando as coisas estão muito ruins, quando a doença já chegou, quando a aflição, a ansiedade, a depressão já nos pegou. Aí também é importante, mas nós podemos prevenir tudo isso, desenvolvendo esse hábito de conversarmos com Deus, com Jesus, com Maria, com o nosso Espírito Protetor. Então, praticando o bem, praticando a caridade e com o hábito da prece, nós impedimos o acesso desses adversários à nossa casa mental. E aqui, mais um lembretezinho importante, que se o objetivo é o reajuste com esses espíritos a quem nós prejudicamos e que hoje desejam a vingança, e se o objetivo, a nossa meta deve ser a reharmonização, a reconciliação, penso que nada mais sensato, nada mais razoável do que rogar também através da prece que aqueles a quem nós prejudicamos, que estão lá no plano espiritual, desejando a vingança, recebam o nosso pedido sincero de perdão. E saibam que nós desejamos imensamente reparar, corrigir o erro que cometemos. Vocês não acham?
na prece pelos inimigos e o que nos causaram mal, que Kardec publica lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo lá da coletânea, ele tem lá, prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Essa prece é uma prece que nós podemos fazer e que irá nos auxiliar muito nesse processo. Naquela situação que eu vivenciei, havia dias, felizmente foi um ciclo muito curto, assim, uns 15, 20 dias, mas há momentos em que nós estamos tão abalados, nós estamos tão desequilibrados, que nós não conseguimos formular uma prece espontânea. Não sei se acontece com vocês. Então há momentos que a gente não consegue formular. Mas lá no Evangelho nós aprendemos que a prece, para ser ouvida, tem que ter algumas qualidades. O recolhimento interior, a sinceridade, a humildade, não é pela quantidade de palavras. Então, se eu faço uma prece que está lá escrita, se ela não é uma prece espontânea, mas eu faço com essas qualidades, ela vai ser igualmente ouvida. Não fosse assim, Jesus não teria nos deixado, nos legado o Pai Nosso, a oração dominical. Porque algumas pessoas pensam que a prece, para ter efeito, ela tem que ser espontânea. Eu digo para vocês, tem dias que não tem como fazer uma prece espontânea. A gente pega o Evangelho, que é o nosso recurso, é o nosso, né? E podemos fazer uma daquelas preces lindas. Todas elas antecedidas de um pequeno prefácio, uma pequena introdução, onde Kardec explica a situação. É como se fosse ali naquele capítulo um resumo de toda a doutrina espírita. Então nós podemos usar essa prece para auxiliar no processo. E outras que estão lá também. E Divaldo Franco, ele teve um obsessor muito famoso. Esse obsessor dele ficou muito famoso. Inclusive a história está contada no filme recentemente lançado, Divaldo, Mensageiro da Paz. Não sei se está passando aqui. Alguém assistiu? Não assistiram ainda? Um filme lindo, né? Lindo, que conta a história de Divaldo. E essa história do obsessor dele está contada no filme que recentemente foi lançado. Então, Divaldo conta nas suas biografias que desde muito jovem lhe aparecia um espírito que sentia um grande ódio dele, e que esse ódio era resultado de uma encarnação, vejam vocês, uma existência que eles tiveram juntos. Ambos eram sacerdotes da Igreja Católica, no ano de 1624. Já havia 300 anos que ele estava desencarnado e perseguido Divaldo por causa daquilo. Ele acusava Divaldo de ter causado a ele um grande prejuízo. E por mais que Divaldo dissesse que já não era mais o mesmo, que havia se modificado, que pedisse perdão, ele continuava com as perseguições. Ele perseguiu Divaldo durante muitos anos, criou situações muito difíceis, algumas delas aparecem no filme, agressões físicas, envolvimento em assalto. Ele inspirava Divaldo constantemente a ideia do suicídio. Apesar de todas as tentativas que Divaldo fazia de conseguir o perdão, explicando que estava mudado, que queria reparar o mal, fazendo preces, ele comparecia à doutrinação do centro espírita, e mesmo assim, aquele irmão sofredor não conseguia se liberar de Divaldo. Depois de uns 30 anos de assistência quase diária, ele disse a Divaldo que ia dar um tempo. Que ele não estava convencido ainda, mas que ele estava temporariamente vencido pelo exemplo de Divaldo estava dando, de paciência, de humildade, pelo trabalho que Divaldo vinha desenvolvendo na sua comunidade. Aí passaram-se os anos, até que um dia ele desapareceu, ele parou com a perseguição, até que um dia um dos membros da Mansão do Caminho encontra na lata do lixo, na frente da mansão, uma criança recém-nascida, em circunstância muito dolorosa. Foi chamar Divaldo. Divaldo diz que foi até lá pensando como é que ele iria fazer para receber aquela criança, porque naquela ocasião eles estavam com falta de espaço, com falta de recursos, e quando ele viu aquela criança num estado tal de debilidade orgânica, de abandono e sofrimento, ele pensou rapidamente: o que Jesus faria no meu lugar, numa circunstância dessas? E claro que a consciência dele respondeu que Jesus a receberia. E foi o que ele fez. E aí, então, enquanto ele caminhava com a criança nos braços para prestar os primeiros atendimentos, o obsessor apareceu. Divaldo notou que ele estava diferente, se aproximou, olhou para a menina, pôs a mão no ombro do Divaldo e perguntou: você ama essa criança? Essa criança feia e suja desse jeito? E Divaldo respondeu: eu ainda não amo, ela está chegando agora. Mas eu vou amar, o senhor sabe.
E tu és capaz de amar alguém assim? E Divaldo disse, com certeza absoluta eu sou capaz. E tu gostas de mim? Sim, hoje eu gosto do Senhor. Aí Divaldo notou que o Espírito chorava e disse a ele, se tu fores capaz de amar a esse ser, eu me vejo obrigado a amar-te também, porque essa é a minha mãe, e Deus colocou-a nos teus braços para que eu aprenda a te amar. Eu tenho que amar quem vai ajudá-lo na sua tarefa de redenção. Todos nós, meus irmãos, cometemos terríveis delitos no passado. Experiências nas quais agimos em total desacordo com as leis divinas, desrespeitando as outras criaturas e que agora intimamente nós lamentamos. Essa história que trouxemos demonstra a infinita misericórdia de Deus, que nos oferece a bênção do recomeço, para viver novas experiências, esquecidos desse passado, junto aos que nós prejudicamos, próximo daqueles que nos prejudicaram, a fim de refazermos aqueles caminhos mal percorridos e repararmos os equívocos através do amor que cobre a multidão de pecados. Esse convite à reparação pode estar bem perto de nós, na nossa família. O parente difícil, o filho rebelde, a esposa temperamental, aquela pessoa da família que nos causa dificuldades na convivência, pode ser o obsessor de outros tempos, agora está reencarnado bem pertinho da gente. Ele é a nossa grande oportunidade. Diante dessa pessoa, diante desse irmão nosso, que nos cause dor e dissabor, dificuldades e obstáculos no caminho, lembremos do Mestre, lembremos de Jesus nos convocando a ter paciência, a perdoar, a amar e a avançar no cumprimento da proposta reencarnatória que nos fizemos, da proposta de melhoria pessoal, da proposta de reconquistarmos esses antigos inimigos, de nos tornarmos melhores. E o Cristo está esperando por nós. Eu agradeço muito pela atenção de todos vocês. Muito obrigada. Queridos irmãos, este é o momento de paz, esse momento em que entramos em sintonia com a espiritualidade superior, aproveitando este momento para introspecção, falando mentalmente com nosso Pai, pedindo o auxílio necessário para as nossas dores, para os nossos sentimentos ainda inferiores e para que Ele nos auxilie em toda a nossa jornada, dando-nos a força necessária, a condução dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da nossa ação. Aproveitemos essa música suave, sintamos a presença amorosa desse nosso Pai que nos criou para a felicidade e tenhamos a certeza de que estamos no caminho, evoluindo diariamente, mesmo que muitas vezes a passos lentos, mas temos a certeza de que estamos nos melhorando e com o auxílio do nosso Mestre, com o auxílio do nosso Pai querido, com certeza chegaremos a esta felicidade tão esperada. Que Jesus, nosso Mestre, envolva a cada um com a sua luz amorosa e protetora.
Fiquemos assim, sintonizados com o pensamento elevado, esperando o segundo momento do passe. Agora que recebemos conforme as nossas necessidades, fortalecendo o nosso corpo físico, o nosso espírito e a nossa mente. Vamos exercitar a caridade, colocando na nossa tela mental a todos aqueles irmãos necessitados que precisam de ajuda. Podemos, através das nossas energias, enviar o auxílio necessário, pois Deus, nosso Pai, nos apoia. Jesus, nosso guia e mestre, também auxilia. Vamos fazer uma visita ao nosso lar em pensamento, aos nossos entes queridos, familiares, também aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos do dia a dia, a todos aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter um lar, a todos os nossos irmãos desempregados, que possam encontrar o trabalho digno de cada dia para ter o pão, aos nossos irmãos que passam pelas enfermidades, possam se restabelecer, fortalecer o seu corpo físico, aos nossos irmãos que estão no mundo do crime, dos círculos viciosos, do consumo da bebida, do fumo, que possam se regenerar, retornar ao convívio da família e da sociedade. Direcionamos em especial também neste momento uma prece a todos os nossos irmãos e familiares que não mais aqui se encontram no corpo físico, que já retornaram à pátria espiritual, que possam se sentir amparados, envolvidos pelo nosso amor. Colocamos ainda em alguns momentos em pensamento a todos os demais irmãos que necessitam de ajuda, que passam por dificuldades, que possam receber, se fortalecer, acima de tudo na fé, no amor de Deus, Jesus, e que possam assim vencer a todas as suas dificuldades. Aqueles irmãos com que nós não temos tantas afinidades, exercitamos também a caridade com eles, desejando a eles tudo que possa auxiliá-los no seu melhoramento. A nossa irmã palestrante de hoje, Adriana Pizzuti, que ela possa receber as bênçãos juntamente com os seus familiares, e ao retornar ao seu lar, que Deus a guie, que Jesus a ampare. E a todos nós, que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz, de muito amor. Que assim seja.